O grande mérito desse projeto, desse novo projeto, ele foi se redescobrindo na vontade e de viver esse sonho e ver o potencial. Porque o sonho é um território onde a gente coloca o limite, mas o limite ele não é físico, ele não é palpável. O limite é a tua imaginação, a tua disponibilidade, a tua crença. Então a gente começou a entender que apenas jogar, aprender a jogar, não era o que constituiria essa ideia, essa identidade, esse projeto de um modo que a gente ficasse satisfeito. Com pouco tempo a gente começou a ver que era necessário ir mais além. Se a gente lutou tanto para constituir um handebol forte, a gente começou a entender que ele não poderia parar só na gente. Então esse sonho ele começou a se ampliar e ganhar outras dimensões muito maiores do que a gente pensou. O legado, a gente precisava que isso fosse além. E a gente sabe que o potencial humano é o desenvolvimento, é o aprendizado, é aí que está o potencial, é o aprender. A gente percebeu que a formação inicial do aluno atleta era o que poderia dar a base de sustentação para o fortalecimento do handebol, o que a gente buscava como objetivo dentro da associação. Alguns anos atrás, eu recebi um convite inesperado. Eu, residindo em São Paulo na época, para fazer uma viagem para a cidade de Breves, lá na ilha de Marajó, para falar sobre handebol. Aquilo me surpreendeu muito. O que será que é feito com handebol numa cidade tão distante e tão isolada, né? E eu prontamente aceitei esse convite. Fui um pouco curioso para saber o que me esperava, o que seria isso. E ao chegar em Breves, eu fiquei surpreendido com o que eu encontrei. Um projeto de tentativa de unificar uma proposta, né, de fazer o handebol de Marajó ser mais forte. Professores, atletas, interessados em pedagogia do esporte, buscando se qualificar, buscando mais informações que pudessem melhorar a sua prática pedagógica. Esse projeto, esse trabalho, essa iniciativa me mostrou que o esporte, né, no caso o handebol, ele não tem fronteiras, ele não tem limites, e que a ação educacional e a ação esportiva elas podem se juntar de uma maneira muito positiva para o desenvolvimento local. E nós chegamos a esse entendimento de que a missão da FAM era formativa e se constituiu pedagógica na forma de ensinar, na curiosidade de aprender sobre o jogo para a gente poder melhorar. A gente começou a se melhorando também como pessoa, e viu o potencial de ensinar o jogo, né? E nos tornamos técnicos. Então tudo isso levou a gente a partir de reorientar os trabalhos da FAM, a entender que a gente poderia, levando o nome do handebol, conquistar espaços e territórios muito mais além do que aqui. E aí veio o projeto, e a gente, como atleta que se formou dentro da escola pública, sempre vinha dos JEPs, começamos a ver que existia a possibilidade de ganhar esses JEPs e se estruturar melhor para chegar nos Super JEPs. Então foi muito rápido essa transição da percepção de construir um projeto para o handebol e vincular ele à formação de atletas e à perspectiva de conquista de espaços no cenário estadual de forma bem rápida e espontânea. Tanto prova que de 2008 para 2009 fundamos a FAM. Em 2010, com o meu caso, já ganhamos um título de JEPs, num lugar onde a gente chegou e teve que começar a ensinar o handebol, porque ninguém jogava, não tinha prática de ensino, não tinha prática de participação. Fizemos a parceria com a Escola Tancredo Neves e já em um ano de trabalho, em 2009, já fomos com uma equipe para Portel, ficamos entre os 3 melhores. Em 2010 já fomos para a Sori, na categoria de 12 a 14 anos, já conseguimos ganhar. E daí a gente já repensando e reformulando diariamente nosso trabalho, e pensando na perspectiva, como eu falei, pedagógica do ensino do jogo, começamos a colocar nesse sonho sempre a perspectiva no horizonte, um pouquinho mais além, aí a pergunta: será que a gente pode ganhar os JEPs? Ganhamos, né? Em um ano de trabalho. E aí, o Super JEPs, ganhar a maior competição escolar do estado do Pará, é possível? Aí a gente foi lá em 2011 e já conquistamos o primeiro estadual.
Inicialmente, Melgaço já motivou o professor Semaías lá na escola Estevão Gomes em Breves, e ele já começou esse trabalho aí já em 2012, ele já teve o time dele que já ganhou o JEPs até 17 anos, e aí a gente já se deparou com essa perspectiva de no Marajó, no JEPs Marajó, a gente já está figurando Melgaço e Breves pela FAM, disputando todos os títulos nas categorias A e B. E aí, 2011, Melgaço na categoria A até 14 anos já ganhou o Super JEPs. Na categoria 17, com Estevão Gomes, a FAM já chegou a disputar com Belém, já perdendo quase que no finalzinho o jogo. Quando foi 2012, Melgaço já ganhou de novo a categoria A, Super JEPs, já participando já de Olimpíadas Escolares, que na época a competição escolar se chamava Olimpíadas Escolares Nacionais. Então, 2009... 2010 títulos regionais, 2011 e 2012 estaduais por Melgaço, 2012 o projeto na escola Estevão Gomes já se solidifica e 2013 é o ápice dessa proposta pedagógica de formação da FAM, nas categorias A e B, no naipe masculino, Melgaço ganha na categoria B e a escola Estevão Gomes ganha na categoria A. Breves e Melgaço ganham o Super JEPs e garantem vaga para participar na etapa nacional, que nessa época, em 2013, já mudou para Jogos Escolares da Juventude. Na categoria A, a escola Estevão Gomes foi para Natal, e na categoria B, a escola Tancredo Neves Melgaço foi em Belém, né, a sede dos Jogos Escolares da Juventude, a gente representou o estado do Pará aqui. Já falar um pouco sobre a trajetória de 2013, conseguimos a vaga para Belém. Chegamos à final. Nessa final lá, acabamos que jogar contra o time da casa, o time de Belém, um time muito alto. E os meninos tinham uma estatura nossa no Marajó, né, tem uma estatura muito baixa, então acabou que tivemos algumas dificuldades. E faltando 2 minutos para o término do jogo, estavam perdendo de 3 gols. Nisso a gente perde tempo e começa a conversar com eles. Já nessa perspectiva a gente já não estava mais na parte técnica, né? A gente ia mais para o psicológico. Aí chamei o armador do time, no caso que era o Daniel. Conversei com ele sobre a liderança dele, né, dentro do grupo. Então que o time estava dependendo dele, estava precisando dele, né. Ele reagiu da melhor forma possível. Conseguiu trazer para dentro da quadra a liderança dele, e em 2 minutos nós conseguimos empatar o jogo, faltando 20 segundos para o término do jogo, a gente conseguiu o gol da vitória. Olha, os Jogos Estudantis Paraenses terminaram no último sábado em Belém. A competição ensina aos estudantes que sempre é possível aprender vencendo ou perdendo. Os JEPs começaram em maio com a participação de 25 mil atletas de quase 80 municípios de todo o estado. Mas só 1.300 chegaram à etapa final, que foi disputada aqui em Belém. E só 550 vão representar o estado na etapa nacional, durante os Jogos Escolares da Juventude. O Ronald queria justamente isso. Do banco de reservas, via os companheiros marcarem. Lá do banco, via os adversários reagirem. Era a final do masculino sub-14. Na escola do Ronald, a Estevão Gomes, Breves, na Ilha do Marajó, enfrentou o Lauro Sodré na capital. Isso era uma partida muito equilibrada. E o Ronald ajudou como pôde. Antes do intervalo, separou água para os colegas. Não deixou ninguém desanimar. Ele sabia que o time poderia chegar ao título. Foi um dia em que Ronald comemorou muito, gritou muito. E no finzinho da partida, iniciou a contagem regressiva. Foi interrompida. Ainda bem que faltava só um pouquinho para o time dele ser campeão. Festa dos guerreirinhos brevenses. Na comemoração, Ronald deu ainda abraço no colega. Queria algo impossível. O que você tem para dizer para seus colegas aí? Que eu
que eu gosto muito de vocês. Eu queria que nosso time nunca se separasse, porque eles são uma boa equipe. E é isso que é o time, é jogar sem roubar. Por enquanto, eles vão permanecer juntos. Em setembro tem a etapa nacional em Natal, no Rio Grande do Norte. Ronald vai estar lá. Você já foi em Natal? Não, é a primeira vez que eu vou pra lá. Ronald será nosso representante. Na final, não fez um golzinho. Não jogou nenhum minuto. Mas sabe por quê? O jogo tá muito forçado e ele resolveu não deixar a gente entrar. Porque eles são muito giros, aí eu não sei se a gente ia dar conta ou não. Aí ele resolveu deixar com nossos outros amigos. Tem quanto de altura? Eu não sei, mano, 1 metro e tem alguns negócios aí. Peso. Peso é 32 quilos. Aí você não pode jogar. Não, Porque você é muito pequenininho, Gito. é, É? Mas foi campeão. foi. Parabéns. Obrigado. Nos jogos estudantis, vencendo ou não, jogando ou não, sempre se aprende a virar um gigante. Cleibe trouxe os meninos, a escola matriculou, porque a escola ela não pode negar a matrícula para os alunos, seja lá de onde ele vier. Então, os alunos se matricularam aqui, foram 5, né, Cleibe? 5 alunos, né? Eu acredito, que eu lembro, eles foram bem recebidos na nossa escola, né? Inclusive, eu fui professora deles, de todos eu fui professora, todos eles. Como é o nome dele? Edivan, do Giovanni, do Derek, foi professora de história de todos eles, né? E o Cleibe adotou esses meninos, moravam com você, eles, né? E eu acredito sim, foi um período que o governo realmente deu um pouco de apoio para você, né? E eles ficaram realmente nesse período e o Cleibe conseguiu montar o grupo realmente que queria, com os atletas daqui também. Foi, Cleibe? 5 daqui e 5 de Breves. 5 de Breves, né? Que nós vamos pegar os melhores jogadores que nós temos aqui na nossa região, formar uma equipe só. Mas para isso a gente tinha que ou levar atletas para morar em Breves, daqui de Melgaço, ou trazer atletas de Breves para morar aqui. Como a gente conseguiu um apoio institucional do governo pelos títulos estaduais de 10, 11 e 12, né? Aí chegou o momento que eu conversei com a professora Rosa, vamos trazer, você me dá o apoio, e aí a escola vai bancar esse projeto, porque a escola tinha que bancar esse projeto, porque tinha que receber os alunos, porque tinha que matricular eles, porque tinha que flexibilizar muitas das vezes, porque as viagens eram muitas, né? Então os professores tinham que entender que eles precisavam passar provas adiantadas ou então depois, atividades, né? Tinham que considerar muitas das vezes que os alunos iam passar tempos longos, como uma semana em competição. A gente precisava dar uma reorientada na avaliação deles para que não existisse prejuízo. Quanto isso, a gente foi muito responsável, a gente não deixou em nenhum momento passar a mão na cabeça do aluno, não, ele não vai fazer atividade, não, tem que fazer, ou antes da viagem ou depois. Aí viemos pra cá, aí tinha as tarefas, né, e nenhum fazia quase nada, era um vagabundo. Aí com o tempo foi pegando a prática, né, de lavar a louça, varrer a casa, tudo isso. Então, tipo, foi um aprendizado à parte pra gente, né, como cidadãos já, tipo, de cuidar da própria vida, tipo, tá longe dos pais, do conforto da família, não é fácil, né? Ainda mais indo para uma casa, morar com 5 pessoas com costumes, hábitos diferentes. Aí cada um foi se adaptando com a realidade do outro, no caso.
eles realmente se dedicavam a que eles se proporam a fazer. Foram, no caso, eles vieram também, não só para servir como atletas, mas também servir de exemplo para outros alunos? Também. Por exemplo, dos 5 que vieram morar comigo, 4 estavam na 8ª série repetentes já, tá entendendo? E um, que na minha opinião, me surpreendeu porque eu não conhecia ele, eu só via ele em atividades da FAM, que a gente eventualmente realizava, né? Ele estava no 3º ano com 17 anos, que é o Átila, né? Os outros 4, eu tenho 99% de certeza que eles repetiram no Estevão Gomes a 8ª série, para eles não irem para o ensino médio, para eles poderem jogar pelo Estevão Gomes em 2013. Então foi uma estratégia deles mesmos. Não, eu quero continuar no time da Escola Estevão Gomes. Então a minha ida a Breves foi uma ida de convencimento em cada casa que eu visitei, porque nenhum pai me conhecia, né? Então, na verdade, quando eu deixei o Edivan ir para o São Kleber, é porque na verdade o professor Kleber me convenceu que ele ia ser responsável. Então eu confiei nele em deixar, porque de início eu não queria deixar, porque eu tinha medo, primeiro pelo fato dele ter passado por várias situações de racismo. Então eu tinha medo que ele saísse daqui e eu não estar perto para proteger. De certa forma eu me sentia protegendo ele, porque quando acontecia alguma coisa na escola, alguma coisa dele com racismo, eu estava ali. Então quando o professor veio me perguntar se ele podia ir, se eu deixava, eu fiquei com medo. Pelo fato deles ter sofrido já bastante com racismo e tudo, então eu fiquei muito preocupada. E aí, na verdade, o professor Kleber ele me passou confiança, que ele não ia deixar que isso acontecesse, né? E que na verdade era a vontade do Edivan, era o sonho dele de ir. E eu acabei deixando, por confiar. E graças a Deus deu tudo certo. Ele foi, morou ainda 3 anos, eu acho, com o professor Kleber, e voltou e graças a Deus realmente nada aconteceu. Entendeu? Mas é uma experiência de pai. A gente como pai, a gente fica realmente muito preocupado de ir e não saber o que vai acontecer. E também me preocupava muito, sim, com os estudos dele. Será que ele indo para lá, aí ele se envolvendo com bola, ele ia conseguir estudar? Né? Porque a gente sabe que adolescente a gente tem que estar, na verdade, pegando no pé, botando para estudar e tudo. Mas graças a Deus o meu filho foi bastante responsável e também com a ajuda do professor que ele conseguiu. Estudou e morou com ele. Eu acredito que ele não deu tanta dor de cabeça para ele, porque ele morou e ele voltou de lá e continuou estudando. E hoje, graças a Deus, está cursando já uma faculdade, já está trabalhando, terminou um curso técnico. Então eu acho assim que para ele, para a vida dele, eu acho que foi um crescimento muito grande, um amadurecimento muito grande para ele. Nós viemos sim para praticar o handebol na associação, mas antes disso foi conversado que nós deveríamos primeiro focar no estudo e depois no esporte. Demorou muito tempo para começar as coisas andarem direito, para conciliar estudo, treinos, as tarefas que também não tinha que deixar de lado. No começo foi muito árduo, mas com o tempo foi se acostumando, foi se adequando, certo, o dia a dia. Saímos do chão da Escola Tancredo Neves, do chão da Escola Estevão Gomes, entendeu? Nós construímos o handebol com as bases das quais a gente acreditava, teórico, prática, metodológica, pedagógica, política, social, né? Do Marajó, do Pará para o Brasil. Eu acho que foi o grande salto qualitativo nessa perspectiva de formar atletas no protagonismo que a gente na minha opinião, superou de um modo que foi meteórico. Através do esporte a gente pôde mostrar que Melgaço não tem coisas ruins, entendeu?
que também tem várias coisas boas para se fazer. É uma cidade sem violência, uma cidade onde você pode chegar, o povo te acolhe bem. E isso foi uma forma de incentivo para a gente ir mais longe, através do esporte, mostrar que era o pior IDH, mas também tinha o melhor H aqui de handebol do estado do Pará. E a gente ganhou. Foi campeão estadual. Foi campeão estadual, né? Fortaleceu e foi campeão estadual. Então a gente era uma alegria total, era um carnaval quando chegávamos, íamos encontrá-los e fazíamos a festa. Foi um período realmente muito bom que a nossa escola viveu. Foi conquistado de forma fantástica, foi conquistado de forma responsável, mas como eu disse, respaldado muito na pedagogia do esporte, voltada para a relação essencial entre escola e esporte. Não pode se pensar hoje o esporte para a juventude, para a infância, para a criança, para o adolescente, se não tiver respaldado com um projeto de desenvolvimento social e humano dele, que só para a educação a gente pode atingir.